Permita-me chamá-lo a partir de agora de deputado. E é importante destacar também para a nossa audiência que o senhor integrou o Ministério Público por muito tempo, fez parte da Operação Lava Jato, possivelmente a mais conhecida e mais exitosa em relação ao combate à corrupção no país. Inclusive, em um de seus desdobramentos, chegou a prender Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do país. Deputado, qual a expectativa do senhor acerca do combate à corrupção no país a partir do dia 1º de janeiro de 2023? A expectativa, infelizmente, é das piores. A gente tem um quadro hoje em que um presidente que foi condenado por corrupção e depois teve sua condenação anulada por uma questão formal por tribunais está assumindo o poder. É uma pessoa que esteve à frente não só do governo do país, mas do Partido dos Trabalhadores, e foi no governo do Partido dos Trabalhadores que a gente teve os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, Mensalão e depois Petrolão. E o que me preocupa não é só o passado, é também o presente. Porque quando Lula foi eleito, apesar de ter sido condenado, apesar de todas as evidências de uma corrupção avassaladora no seu governo, a leitura que eu tenho é de que se perdeu a vergonha da corrupção ou da aparência da corrupção, porque Lula, no seu discurso de posse, estava ao lado de um deputado cujo assessor foi preso com $100 mil na cueca. Além disso, ele indicou e nomeou para a comissão de transição, para a equipe de transição, 67 pessoas investigadas, delatadas ou até condenadas por corrupção. E também nesse período, depois da posse, ele viajou para o Egito, no jatinho, de um enrolado, de alguém que foi acusado criminalmente num desdobramento da Lava Jato. Então, eu tenho uma enorme preocupação de que um Mensalão, um Petrolão volte a acontecer. Não é fácil de descobrir, normalmente se descobrem anos depois. E o que poderia evitar isso seria uma estrutura de combate à corrupção muito firme, que hoje, infelizmente, não existe em razão dos desmontes promovidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional ao longo dos últimos anos. Você acredita que pode ser feita alguma manobra no governo Lula para camuflar alguma possível corrupção a partir do ano de 2023, a troca de algum nome, algo que possa ser negativo ali dentro da Câmara? Paulo, com certeza. A corrupção é um crime muito difícil de ser descoberto. Os contratos superfaturados, eles são disfarçados, não era fácil de pegar. Veja que a Petrobras superfaturou contratos por uma década e isso passou dentre os dedos do Tribunal de Contas da União. Um tribunal que hoje, aliás, está muito mais preocupado em perseguir quem trabalhou na Lava Jato do que punir as empreiteiras envolvidas em corrupção. Os processos delas estão lá há anos nas gavetas, se enrolando, enquanto o Tribunal de Contas conduziu processos a toque de caixa contra os atores da Lava Jato em ano eleitoral, quando a gente estava sendo candidato. Então, a gente vê hoje uma mudança em que quem combateu a corrupção está sendo perseguido e os corruptos retomaram posições de poder, várias pessoas investigadas, condenadas por corrupção retomaram posições de poder, várias condenações vêm sendo anuladas, as estruturas de combate à corrupção, como a prisão em segunda instância, a competência da Justiça Federal para processar a corrupção, a lei de improbidade administrativa foram destruídas ao longo dos últimos anos. Então, não me surpreenderia um novo grande escândalo de corrupção escondido ocorrer ao longo dos próximos anos e a gente só descobrir depois, lá na frente, daqui a 10, 15 anos. Qual é o modo de evitar isso, já que a gente está no Dia Internacional de Combate à Corrupção? Infelizmente, hoje a gente não tem muito o que comemorar, não. Hoje foi um dia de fracassos. Hoje foi um dia em que Haddad foi nomeado para o Ministério da Fazenda, em que a seleção brasileira perdeu no jogo da Copa, e é um dia em que a gente teria a comemorar no avanço do combate à corrupção, mas, como a gente vê, a gente sofre e amarga com vários retrocessos, e com a perspectiva de novos retrocessos se o Congresso Nacional não restabelecer uma estrutura adequada de combate à corrupção no país. Pois é, agora, deputado, aquele expediente de atender os desejos e os anseios dos partidos que fazem parte da base de um governo a integrantes dessa sigla não é novo. Isso a gente já viu em vários outros anos e gestões. Parece que isso deve acontecer a partir de 2023. Lula deve atender muitos partidos e entregar o comando de ministérios a membros dessas siglas. Esse hábito esconde a possibilidade de casos de corrupção voltarem às páginas dos jornais? O senhor, como parlamentar, entende que essa prática é perigosa? De que maneira o parlamento pode ajudar nesse combate? Legal. A indicação de pessoas, sejam parlamentares, sejam técnicos, para compor o governo, para fazer parte do governo, é algo natural no sistema, é algo que é bom na democracia, desde que sejam pessoas capacitadas para as funções, e não alguém como a Haddad, que não tem a mínima condição de exercer uma função de ministro da Economia, um cargo extremamente, que lida com matérias extremamente complexas, e quando eles já estão avançando uma PEC que todos os economistas, 95% dos economistas, apontam que vai ser um desastre para o país. Mas a indicação de pessoas, sejam políticos competentes, sejam pessoas da sociedade civil, técnicas competentes, ou mesmo políticas, mas que tenham conhecimento do assunto para liderar grandes ministérios, é algo normal da prática política. Qual é o problema? O problema é quando esse loteamento de cargos públicos acontece com o propósito de dividir o poder com finalidade de arrecadar propina, dividindo inclusive os percentuais que cada um vai arrecadar, como aconteceu no Petrolão. Então, o problema no Petrolão não era que o presidente indicava pessoas de diferentes partidos para chefiar órgãos públicos, para chefiar estatais como a Petrobras. O problema não era esse. O problema é que, além disso,
existia um sistema de distribuição desses cargos com o objetivo de que em cada esfera, em cada órgão público se arrecadasse propina. E mais, o PT foi o primeiro partido do Brasil, ao que se tem notícia, pelo que se descobriu, que sistematizou a prática da corrupção. Então ele dizia, olha, você vai estar aqui na diretoria de abastecimento da Petrobras, ali você vai ganhar 1%, a diretoria de serviços é 2%, lá na diretoria internacional é 3%, e funciona a divisão do esquema assim assado. Essa é a nossa grande preocupação. Como já aconteceu no passado, e hoje, o ex-presidente Lula, nosso futuro presidente, assumindo o poder, ele tem uma garantia de impunidade, porque as regras de combate à corrupção, o sistema de combate à corrupção foi destruído. E ele não tem mais receio reputacional. Porque mesmo depois de tudo que aconteceu, ele foi eleito presidente, o meu receio é que tem todos os incentivos, todo um quadro, você tem a tempestade perfeita. E quando você olha os incentivos para os esquemas que existiram, qual foi o incentivo do mensalão? O governo do PT não tinha governabilidade, ele tinha minoria no Congresso, ele queria aprovar leis, e ele começou a computar pagando propina e fez contratos superfaturados e fez esquemas com bancos para arrecadar milhões para poder distribuir essa propina e investir nas campanhas eleitorais. Quando você olha para o Petrolão, qual foi o grande incentivo? O governo do PT não tinha governabilidade, queria perpetuar o seu poder e fez o mesmo sistema. Veja que hoje o governo do PT, de novo, é um governo sem governabilidade e, de novo, tem hoje a garantia da impunidade e não existe mais um risco reputacional porque, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, Lula foi eleito novamente presidente da República. Então esse é o meu receio. É o receio que todos nós devemos ter.